Bom, super boa noite. Vamos iniciar a nossa aula 4. Hoje a gente vai falar sobre pensamento sistêmico. Desculpa, sobre pensamento crítico. A aula passada, a aula 3, a gente falou sobre pensamento sistêmico e hoje pensamento crítico. Vamos lá. Para começar a falar sobre pensamento crítico, eu gostaria de mostrar essas imagens para vocês. Essas imagens circularam nas redes sociais aí um tempo atrás. Essa aqui, Papa Francisco, essa roupa, e há um ano e pouco atrás o Trump fugindo da polícia e tal. Obviamente, em seguida já ficou aí, claro, e logo quando elas foram publicadas já saíram que eram fake, que eram feitas por IA, aí tivemos vídeos, né, os famosos deepfakes, eh, que têm sido divulgado em muitos casos por aí. Fala: "Puxa vida", inclusive, olha que loucura, eh, esses deepfakes que opa, sumiu aí para vocês a imagem? Sumiu sim. Vem do lago com patinhos. Não, voltamos. Ponto. Então, mas a gente teve deepfake do presidente da Rússia, presidente da Ucrânia, em meio de uma guerra, ou seja, eh, surgem constantemente notícias, informações que não são verdadeiras. E mesmo as verdadeiras requer cuidado. Mesmo notícias sérias requer muito cuidado. Por quê? É, é necessário exercermos pensamento crítico sobre elas. A gente vai falar o que é e como fazer e por que é importante. Basicamente porque mesmo que sejam verdade, tenham embasamento, sejam ditas ou informações transmitidas por pessoas, com conhecimento, embasadas, relevantes, a gente precisa prestar muito atenção e exercer o pensamento crítico, porque não necessariamente o que é dito, mesmo, de novo insisto, com embasamento, nos é conveniente, nos interessa, nos serve, nos atende ao nosso negócio. Vamos lá, o que é pensamento crítico? Pensamento crítico é ler um argumento reflexivo sobre o que fazer sobre uma observação, experiência, fala ou escrita. Tá bom. Então, significa aqui um ponto importante, reflexivo. A gente tem que refletir sobre o que as informações que a gente recebe. Assumir como verdade o que a gente consome é um risco muito grande e a gente vai ver, tá? Também é a capacidade de analisar, refletir ou buscar informações antes de tirar uma conclusão. Atender aquela pessoa que pergunta: "Por que isso é assim?" E realmente serve? Para mim, atende? Para o meu negócio, serve? Então, essa capacidade de refletir e buscar informação para contrastar e tirar conclusões faz parte do pensamento crítico. Trata-se da capacidade de ter um julgamento reflexivo baseado em análise de fatos, comentários, experiências ou situações para ter uma opinião própria e concreta. Então, isso é muito importante. Eu pedi para vocês, pensarem aí, se vocês se lembram qual a última ideia, eh, original que vocês tiveram. Vocês conseguiram lembrar de alguma, pensar em alguma? Fizeram esse exercício? Quem fez? Aí eu comecei a rir, né, quando você mostrou a foto. Jesus! Eu acho que você me deu essa aula
no astral, dormindo em algum lugar. Só pode. Olha lá, Karen. Karen levantou a mãozinha lá. Vamos lá, Karen. Conta aí, você pode compartilhar com a gente? Peraí, é que eu tenho que organizar aqui para eu desmutar o microfone. Bom, eu tenho que dar uma breve contextualizada, tá? Ok. Mas assim, vou falar. Eu estava até pegando aqui o que o Felipe postou no nosso grupo, né? Porque eu busco fazer as coisas exatamente da forma como elas são pedidas, né? Aham. E aí ele fala assim, né? O último pensamento original que vocês tiveram, original significa um pensamento próprio, gerado a partir da análise de outros pensamentos, ideias, fatos e informações, que contraria ou rejeita as visões tradicionais de mundo, status quo e a forma de sempre se fazer as coisas. E aí, um pensamento que eu tenho há três semanas, que está constante para mim, só eu estou enxergando porque o pedido foi meu e a promessa foi feita para mim. Então é natural que os outros não vejam o que eu estou vendo. E aí agora sim eu rapidamente contextualizo para vocês, porque exatamente se encaixa nisso que foi falado. Eu Aham. estou fazendo um processo de funding, eu tenho 2 empresas de desenvolvimento de produto, uma na área de dermocosméticos e fármacos e a outra na área de nutracêuticos. Apesar de eu ser advogada, mas eu fui para essa área e eu acho que eu falei para vocês, Uhum. e não achem que eu sou doida, tá? Mas eu falei para vocês que desde pequena eu escuto a voz de Deus, né? E é só tu pegar a Bíblia e ler de cabo a rabo que tu vai ver que Deus fala conosco, assim, é só a gente se colocar numa posição e Deus realmente começa a falar com a gente. E eu estou fazendo um processo de funding no exterior há 1 ano e meio, mais ou menos, né? E isso veio em resposta a uma oração que eu fiz. Eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor deu isso aqui para eu fazer, eu preciso de muito dinheiro. E, enfim, e várias situações e tal. E aí Deus me respondeu com este processo que eu estou há 1 ano e meio, né? Só que o que acontece? Conforme o tempo vai passando, as pessoas, né, elas vão, que estão na nossa volta, principalmente as únicas pessoas que sabem disso, nem a minha família sabe, pra vocês terem uma noção, as pessoas que estão próximas. E aí, assim, já ouvi de tudo, né, inclusive do meu sócio. E aí eu disse para Deus, há 3 semanas atrás, eu disse, Senhor, puxa, por que só eu estou vendo, né? Por que só eu acredito nisso e tal, tal, tal? E aí, isso foi de noite. Na madrugada daquele dia, Deus me acordou 4:30 da manhã e ele diz, abre a Bíblia. E aí eu abri a Bíblia. E aí eu abri em 2 Reis, capítulo 6 e 7, e nesse texto, o rei da Síria está invadindo o reino de Israel. E o profeta Eliseu, que era um profeta do povo de Israel, ele foi cercado, né? E aí ele foi cercado pelo exército da Síria, e assim, um monte de carros e cavalos e tal para um homem. E aí o servo de Eliseu, ele fica desesperado, assim, né? Ele diz, meu Deus, Eliseu, o que a gente vai fazer, né? Ele falou, fica tranquilo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí ele orou para Deus abrir os olhos do servo dele. E aí aí eu vou até falar para vocês, ó, abriu os olhos do moço, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, ou seja, de anjos, né? Ou seja, anjos estavam ali protegendo Eliseu. Quando eu li isso, na hora Deus me falou, só tu tá enxergando porque a promessa foi feita para ti. Então, ou seja, não importa o que os outros não estão vendo, importa o que eu estou vendo. Importa o que eu pedi, o que Deus está respondendo, e foram várias respostas ao longo desses 1 ano e meio, e Deus já me falou que isso vai ser resolvido, né? Então, aí eu vou falar de novo, que agora vai fazer mais sentido para vocês. Só eu estou enxergando porque a promessa foi feita para mim. Então, é natural que os outros não enxergam ou não vejam o que eu estou vendo. Então, isso contraria o status quo, isso contraria, assim, porque aos olhos humanos, exatamente do jeito que eu pedi 5 características de recursos para Deus. Eu disse, eu não tenho garantia, eu não tenho, enfim, um monte de coisa que uma outra hora eu conto para vocês.
e eu disse, eu quero que seja um milagre, etc., e a quantidade de dinheiro é o senhor que vai determinar, não eu. Enfim, e tudo, né, está sendo respondido através desse funding que eu estou fazendo, então eu queria compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes as pessoas não vão ver o que a gente está vendo, elas não vão entender o que a gente está fazendo, mas segue firme, baixa a cabeça, não sei se vocês creem ou não, mas vai tu e Deus, e muitas vezes o mais de lado, assim, é que vai ser o problema, né? Mas não importa, segue firme, é isso. Desculpa se eu falei demais. Não. Bacana, depoimento, e principalmente, assim, aí tem um componente adicional muito forte, né, que é a tua fé, então isso, sem dúvida, enriquece. Mas mais alguém teve alguma ideia original? Lembrou? Difícil, né? Sim, eu ia falar, mas eu acho que você não Cara, deixou, Márcio. cara, e depois compra esse livro aqui, ó. Começa a ler ele. Você está me ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo, Silvia. Legal, Túlio. Legal, obrigada. Depois tira a foto e manda no grupo, por favor. Tá, tá joia. Então, eu tenho feito um projeto aqui na empresa, que é um projeto que a gente já fez quando a empresa não tinha se fundido com um grupo, né? E nesse projeto a gente trabalha inteligência emocional. E não só isso, né? Mas as mentiras do mercado. Uma delas é alta performance, né? Que a gente sabe que é uma. A gente sabe que a gente não consegue isso o tempo todo, né? Então, eu estudando, indo buscar as coisas e tal, até que me veio um insight sobre como que a gente consome conteúdo, a gente consegue conceituar as coisas, dar nome para as coisas, mas a gente não tem sabedoria, né? Porque a gente não consegue viver a quantidade de coisas que a gente consome, a gente não consegue colocar em prática. E eu fui pensando sobre isso e cheguei nas mídias, né? Por isso que eu achei graça às fotos, por isso que eu comecei pelas fotos, né? Achei as fotos bem engraçadas, porque eu fui diretamente jogada para as mídias sociais. E prestei atenção na minha filha, porque minha filha começou a usar o YouTube agora há pouco, ela tem 9 anos, ano que vem já faz 10, né? E ela começou a usar o YouTube, a gente deixou usar as coisas para criança, né? Ver como é que faz desenho, como é que faz as coisas. E aí é um campo minado, né? Então ela começou a ver vídeos e chegava para mim e me mostrava, mãe, esse vídeo aqui, olha que interessante. Quando eu olhava era um vídeo fake, mentiroso, né? Você não ia conseguir fazer aquele desenho daquele jeito, com aquela. Aí eu disse, não, filho, isso aqui não é de verdade, isso aqui é de mentira, você não vai conseguir fazer isso. Não, mãe, mas olha, é verdade, ela conseguiu, não sei o quê. Não, filha, não é verdade. Aí lá eu explicar para ela, né? Depois eu comecei a pensar, eu disse, nossa, como que ela tem dificuldade de entender nas mídias o que é verdade e o que não é verdade, enquanto que na vida, né, do dia a dia da gente, ela tem muita facilidade de entender o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, ela tem mais facilidade, mas nas mídias não. E aí eu comecei a entender que a gente tem um analfabetismo midiático hoje, né, nos dias de hoje. E fui procurar sobre isso, fui estudar, tem pouquíssima coisa sobre isso, né? Pelo menos no Brasil, e estou buscando essas informações de como isso é severo hoje, inclusive com adultos, né? E É fui isso que eu ia te discutindo falar. isso com o Wesley. Não é a sua filha, não. A gente vai ver agora, nessa aula, eh, como a gente desaprendeu a pensar, muita gente desaprendeu a pensar, consome conteúdo de todo tipo, mas inclusive de meios que são, reconhecidos, tá? Não é só uma questão de deepfake ou só questão de não, você vai ver a loucura que é isso. Então, por isso que o pensamento crítico é mais necessário que nunca. Sempre foi importante, mas agora é mais necessário que nunca. Quer ver? Uma coisa importante, a gente já falou ali o que é pensamento crítico, depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas o que não é.
posicionamento político não é pensamento crítico, é o teu posicionamento. E ok, seja ele qual for, tá? A gente aqui falar mal de algo ou de alguém, isso não é pensamento crítico, né? Julgar alguém, né? Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Confúcio, eu não tenho certeza que seja, mas é atribuída a Confúcio, por aí, que diz que, né, que um homem vulgar, ele fala sobre pessoas, um homem comum fala sobre coisas, e um homem verdadeiramente humano fala sobre ideias. Então, falar de alguém ou julgar alguém não é pensamento crítico, é crítica, não é pensamento crítico. Dar opinião pessoal sobre alguma coisa, né, sem embasamento, ou baseado na opinião pessoal, crença, interesse próprio, isso não é pensamento crítico, é tua opinião, que é válida, respeito, mas não é pensamento crítico, né? Generalizar a visão para manipular as pessoas é comum, né, em apresentações. A maioria das pessoas pensam, o Brasil está pensando, o mercado está indo para esse lado, o mundo vai. Quem é o mundo? Espera lá, quando você generaliza para poder reforçar uma visão sua, você tem que estar acompanhado com dados, com estudos e tal. Se não está, não vale, né? Isso é comum, isso não é pensamento crítico. E aqui tem um ponto, quando a gente semeia esse tipo de informação e generaliza ou dá opinião pessoal, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque, querem ver uma coisa? Vocês sabem qual pássaro é este aqui? Vocês conhecem esse pássaro? Não? Deixa eu Não. falar para vocês. Bom, tem aqui. Na verdade, parece um pombo, tá? Mas Mas é um pássaro. Aqui tem uma pessoa que fez a aula da turma anterior, portanto ele sabe, mas ele fez o curso da turma anterior, mas ele, a respeito aqui, não vai contar. Esse pássaro é o cuco. Sabe o cuco do relógio de cuco, que dá as horas, ele sai? Esse é o cuco. O que acontece? O que o cuco faz? O cuco, o que ele faz é chegar em um ninho de outro pássaro, tira os ovos do pássaro, dono do ninho, e coloca os dele. E vai embora. E deixa os ovos dele para outro pássaro chocar. Ou seja, ele invade a propriedade alheia, tira as coisas do outro, põe a dele, e ali tudo é preguiçoso para ninguém. Mas o que eu quero, a analogia que eu quero trazer é a seguinte. Não sei se vocês já viram. Esse livro aqui é um livro bastante profundo e pesado, chama o Caibalion. É um livro que estuda a filosofia hermética, uma filosofia do Egito, de Hermes Trismegisto, que está situado entre 1500 e 2500 anos antes de Cristo. Então, faz um pouquinho de tempo. Mas esse cara, ele fala sobre 7 princípios que regem o universo. É um livro muito profundo. A primeira vez que eu li, eu não consegui entender nada, não que eu tenha entendido agora, mas nada, é complexo. E, na verdade, o livro, os 7 princípios estão numa página, tá? Ou caberiam numa página. São 7 frases muito profundas. O livro se trata de que 3 pessoas que não se identificaram comentaram isso, e esses escritos foram encontrados muito tempo depois, iam comentando. Tem um vídeo no YouTube, aí como eu fiz? Eu li o livro, não entendi, li, o livro tem um guia comentado desse livro pela Lucilene Galvão, que, por certo, eu estou conversando com ela para a gente gravar um curso especificamente do Caibalion para um grupo que eu participo, a leitura desse livro. Mas eu quis trazer isso aqui porque, assim, o 7º princípio do Caibalion diz que é o princípio do gênero, que existem gênero masculino e feminino em tudo, e não se refere a sexo.
por exemplo, uma ideia tem gênero masculino e feminino. Tem quem a semeia e quem a engendra e dá continuidade de vida a isso. Então, é aquela pessoa que te planta uma ideia que pode ser boa e ótima, excelente, mas também pode ser, pô, você viu ali como fulano de tal faz tal coisa, você viu como e vai embora, e aquilo fica na tua cabeça. Já plantou a sementinha ali, e você começa a pensar que realmente, talvez ele tenha razão, aquela pessoa não é tão legal, aquela pessoa não faz as coisas legais, e em algum momento, se acontecer alguma coisa que reforce a tua ideia, se acontecer alguma coisa que reforce a tua ideia, você assume aquilo como verdade. E é uma loucura, porque aquilo foi plantado por alguém que você não sabe que motivos tinha, se era verdade ou não, se tinha interesse próprio ou não. Isso acontece muito. Então, as pessoas falando algo sem estar contrastado, falando algo seja que tenha embasamento, plantam ideias que, em algum momento, se for reforçado por mais alguém, vira uma verdade. Isso é perigoso. Isso acontece muito, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal e depois eu vou mostrar cientificamente como isso acontece. Depois, lá no final da aula, a gente vai ver como a gente evita esse tipo de coisas. Mas para vocês terem uma ideia, olha só, há alguns anos atrás, tá? Alguns anos atrás, teve uma pessoa, obviamente, não interessa quem, é uma pessoa do LinkedIn, que eu nem a conheço pessoalmente. Por algum motivo está na minha rede, não sei se ela assistiu alguma palestra minha, leu algum livro, sei lá, não sei. Está por ali. Ela publicou uma história aqui dizendo: olha, vocês conhecem essa história? É a história que, inclusive é bonita a história, é emocionante até, tá? É a história que diz o seguinte, que fala que o Mário Quintana morava em um hotel e por falta de pagamento, ele estava arruinado, né, o poeta Mário Quintana, escritor, foi colocado no olho da rua. E aí a miséria chegou e ele não se casou e não tinha filhos, tal, estava falido e foi, né, colocado para fora. E aí, inclusive o texto tem uma certa, inclusive, crueldade, que é o do porteiro do hotel jogou na calçada um agasalho de Mário que tinha ficado no quarto e diz com frieza: toma, velho. Ou seja, né, bem em tom de drama. E conta essa história e, como Mário Quintana era gaúcho, isso aconteceu em Porto Alegre, e o Paulo Roberto Falcão, o jogador, vocês, tirando os meninos aqui, os homens, o Túlio e o Gustavo, que têm quase a mesma quantidade de juventude acumulada que eu, as meninas são todas novinhas e nem conheceram o Falcão. O Falcão foi um jogador do Brasil da década de 80, muito bom, por sinal. Jogava na Roma nessa época, em 83, e estava em Porto Alegre de férias, passou e viu e reconheceu ali o grande poeta Mário Quintana, achou aquilo um absurdo, e levou o Mário Quintana para um outro hotel, né, e pagou todos os gastos, e até o fim da vida de Mário Quintana. Então, uma história bonita, aí que, puxa vida, é, 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 e aqui, inclusive, quando ele levou o Mário Quintana para o hotel, o funcionário perguntou por quanto tempo o Mário Quintana ia ficar, e ele falou por toda a eternidade e tal. Bom, era um hotel dele. Então, é uma história, né, sentimental e bonita. Pois é, essa pessoa, ela, na época, tá, hoje deve estar muito mais. Na época, ela tinha conseguido aqui, ó, 4.445 likes, 65 comentários, 439 compartilhamentos. Então, muitas pessoas leram, choraram, se emocionaram, e muitos comentários eram nessa linha, emocionante, volto a acreditar no ser humano, Paulo Roberto Falcão, ser humano maravilhoso, e compartilhando essa história. E, pô, 4.500 reações aqui, ou comentários, likes no LinkedIn é um bom engajamento.
439 compartilhamentos é um bom engajamento. Orgânico, bom engajamento. Bem, eu, seguindo o princípio do pensamento crítico, olhei aquilo, entrei em contato com a casa Mário Quintana, que é a casa que administra a obra do autor e do poeta. Perguntei, tá rolando por internet, mas não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, né? Como se eu não tivesse nada para fazer. Mas mandei. Olha, tá rolando por internet essa história, é verídica? E me responderam, não, essa história não é verídica. Ele nunca morou nesse hotel, nunca aconteceu isso, nunca foi despejado, ele sempre esteve amparado até o fim da sua vida, nunca teve nada. E mandou por escrito. E aí, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para essa pessoa. Falei, olha, nós não nos conhecemos, mas apareceu no meu feed aqui do LinkedIn o seu post sobre Falcão Mário Quintana, embora a história seja bonita e tal. Eu olhei no site boatos.org, que desmente, mas eu falei com a Casa da Cultura Mário Quintana e eles desmentiram. Obviamente eu não quis comentar isso publicamente, eu falei para a pessoa, não vou ir lá nos seus comentários e publicar isso é falso, mas expor a pessoa à toa, né, desnecessário. Eu mandei no privado para ela. E falei: "Desculpa se eu não estou me intrometendo, mas às vezes você está compartilhando isso achando que é verdade e não é, então, né, só estou te alertando". A pessoa respondeu só o seguinte: "Obrigada, Márcio, pela gentileza". Nada mais. Beleza. Primeiro semestre desse ano, estava preparando essa aula da turma anterior, falei: "Quer saber? Deixa eu dar uma perguntada". Olhei no LinkedIn, falei lá para a pessoa, falei: "Olá, tudo bom? Não sei se você lembra de mim, 2 anos atrás né, eu comentei com você sobre aquele texto, que ele não era verídico, e queria saber, né, o que você fez com aquilo?". Ela falou: "Ah, é verdade, sim. Não, não, eu agradeço, mas ó, eu não falei mais no assunto". Eu fui no LinkedIn dela, mas o artigo estava o texto estava lá, e com engajamento e com mais comentários. Claro, ela não falou mais sobre o assunto, mas não tirou o post, e continua sendo comentado e divulgado por outras pessoas. E por que que talvez ela não tenha tirado? Porque como está dando um bom engajamento, né, ou reconhecer que eu postei uma coisa errada, pode ser contra, depor contra a minha imagem, ou tirar, posso perder engajamento, mantenho, mesmo sabendo que não é verdade. Porque a primeira vez que ela postou, é um erro postar sem alguma coisa, sem saber se é verídico. Agora, depois que você sabe que não é e não faz nada, não comunica a sua rede: "Olha, pessoal, desculpa, me enganei, postei aqui achando que era verdade, mas não é, vou retirar, peço perdão". Não é uma posição de humildade? Não. O mais fácil é dizer: "Não, não, simplesmente eu não tirei o texto, esqueci, porque já se passaram 2 anos, e está na internet, como não está, eu peguei da internet, não está escrito por mim, eu não, a culpa não é minha". Pô, mas você está propagando uma coisa que não é verdade. Eu não tenho nada a ver com isso, simplesmente falei para ela: "Ah, entendi, ok, obrigado, excelente final de feriado", era um feriado e acabou. Percebem como tem pessoas que acabam publicando coisas, e assim como esta, que não tem, em teoria, nenhuma transcendência, não vai atrapalhar a vida do Falcão e não vai atrapalhar, bom, Mário Quintana já faleceu, mas como este exemplo, quantos não tem? Por exemplo, como você falou, Silvia, na internet ou em rodas de amigos ou em qualquer outro lugar, pessoas assim, poderia até existir grupos de WhatsApp que as pessoas publicam coisas sem contrastar a informação, sem saber, isso não existe nunca, né, assim, quase não acontece nunca, mas poderia acontecer em grupos de WhatsApp também. Isso é uma loucura, né, assim, acontece muito, né.
quanta informação verídica, quanta informação não contrastada a gente está rodeado. E como a gente não para contrastar, porque às vezes ou não tenho tempo, ou não tenho hábito, ou confio na fonte que me passou, dou continuidade. Confio e acredito. E mesmo que eu não diga em voz alta, mesmo que eu não use aquela informação naquele momento, eu guardo aquilo lá. Em algum momento, vai interferir em uma tomada de decisão que eu tenho lá na frente, consciente ou inconscientemente. Olha que risco. E a gente começa a tomar decisões baseadas em coisas que não são verdades, que não são certas, que não são contrastadas, que não são nem sequer adequadas e corretas para o meu negócio, tá? Isso acontece. Quero mostrar um vídeo para vocês de um experimento e quero que vocês me digam o que vocês veem aqui, tá? Depois de terminar o vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo. O que vocês veem nesse vídeo? Alguém se anima aí a dizer o que vocês interpretam nesse vídeo? O que vocês viram? Que ideia transmitiu para Tem vocês? muita coisa ali. Eu comecei a criar uma analogia, depois eu fui para outro lugar. Aí eu me Qual foi a perdi de primeira que era. analogia que veio? Qual foi a primeira analogia que veio? Para mim, é que assim, eu sou de pessoas, eu sempre vejo pessoas, tá? Sim. Então, eu vi pessoas, conflito, conflito de interesse, mas aí eu me perdi em algum momento nos personagens, quem estava antes dentro, quem estava fora. Então, eu me perdi na parte inicial, sabe? Uhum. É, quem era o triângulo que tinha, sei lá, a princípio, estado dentro do retângulo. E aí eu me perdi para interpretar. Alguém mais? Ah, para mim, Márcio, o fato do azulzinho não ter entrado e, sei lá, também, olhando para pessoas, falei, bom, alguém tentou dar um jeito aí de abrir outras opções para o azulzinho entrar. Não sei. Uhum. Mais alguma ideia? Parecia que o vermelho era o líder, né? Aham. Tentando o tempo todo fazer com que os outros dois entrassem. Enfim, mas também um pouco Tá. complexo, né? Esse experimento foi feito em 1944. Eu fiz questão de colocar a data aqui, porque é o seguinte, para a gente ver como os nossos pensamentos são, às vezes, podem ser induzidos. Por exemplo, se eu tivesse mostrado antes desse vídeo, a gente tivesse falado sobre violência de gênero. Ah, puxa vida, o triângulo vermelho é o valentão e quer ficar com a bolinha verde, o azul tenta ser bonzinho, tenta salvar a bolinha verde. Então, e se eu tivesse mostrado
a gente tivesse falado ou mostrado outros vídeos ou falado sobre liderança, a ideia da Karen, percebe que no final os nossos pensamentos acabam sendo ou podem ser facilmente induzidos, e também tem um ponto aqui super relevante, que quando Flávia começou a falar, ela disse: "Eu sou de pessoas, então eu vejo pessoas em tudo". Claro, como ela é de pessoas, ela vê pessoas em tudo. Só que às vezes não tem pessoas. Para vocês terem uma ideia, 98% das pessoas nesse experimento, quando ele foi feito lá atrás, disseram que era uma história de amor, que o triângulo vermelho ali era o valentão e estava abusando da bolinha verde, que o outro queria salvá-la e não sei o quê, ou ia nessa linha, ou falavam, mas todos falavam de pessoas, a todos relacionavam como pessoas. A maior parte dizia isso, outra parte dizia de liderança, outra parte. Duas pessoas apenas disseram: são figuras geométricas com movimentos e pronto. Não relacionaram com, não fizeram nenhuma analogia. A imensa maioria a gente faz analogia em função das nossas crenças, das nossas vivências, das nossas experiências, e não necessariamente condiz com a realidade que a gente está vendo. Então, isso alerta muito mais e coloca muito mais a necessidade de que precisamos ter pensamento crítico e não nos deixar levar pelo que alguém disse ou pelo que vem diretamente pelas nossas vivências, experiências e crenças à nossa cabeça. Veja, e aqui eu quero apresentar para vocês, provavelmente muitos de vocês já tenham visto, conheçam, tenham lido, o livro do Daniel Kahneman, um israelense que é psicólogo e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, porque ele relacionou a psicologia e a economia, falando sobre o pensamento rápido e devagar, né? Que a gente tem duas formas de pensar. Basicamente, né, o sistema 1, que eles chamam que é a forma rápida, é aquele pensamento que a gente bate pronto. 2 mais 2, 4. Eu não preciso pensar, eu já ouvi tantas vezes, já decorei. Quando eu estou aprendendo a dirigir, eu uso o sistema 2. Eu tenho que pensar, puxa vida, como eu embreagem, acelerador, freios, retrovisores, meu Deus, tanta coisa para controlar. Cai no automático, entro no carro falando com minha esposa, com o marido, com o filho, ouvindo música e tal, não sei o quê, e vai no automático. Eu uso o sistema 1. Então, o sistema 1 eu bate pronto. 2 mais 2, 4. 17 vezes 48. Opa, espera lá, tem que pensar, fazer a conta, eu uso o sistema 2. Todo mundo tem esses dois sistemas, segundo Kahneman. Segundo sua teoria, que, repito, rendeu um Nobel, tá? Em economia, porque ele levou isso para como as pessoas, tomada de decisão para consumo, etc. E aí ele fala de conceitos de ancoragem, fala de uma série de conceitos no livro que são muito interessantes, tá? É bem bacana esse livro. Então, todo mundo tem esses dois sistemas. E não é nem bom nem ruim, é assim, e nenhum é melhor que o outro, a gente só precisa saber que tem os dois e saber quando usar um e quando usar outro. Puxa vida, não dá para usar o sistema 2 toda vez, consome muita energia. Tanto é que quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente dirige um pouquinho e fica cansado. Depois de um tempo, quando está no sistema 1, vai no automático, já é natural. Então, assim, tem coisas que eu não preciso do sistema 2 e tem coisas que eu preciso, tomadas de decisões importantes, do sistema 2. Né? Então, é importante entender e conhecer os conceitos que ele traz aqui para saber quando usar um e outro e que a tomada de decisão seja mais assertiva. Vocês querem? Tem algumas coisas que entram, né, nas nossas micro-rotinas e aí acaba ficando nesse sistema 1. Exato. E aquele experimento é interessante, né? Aquele experimento ele fala da teoria das atribuições. Sim.
né? Na Você- psicologia. exato. Você atribui ali é, é, o que você, de acordo com as suas vivências, experiências e conhecimentos. Só que não necessariamente isso é correto. Então, você tem que tomar cuidado, porque quando você pensa no sistema 1, você está microrotinas, ok, mas quando você está tomando decisão baseado em conceitos pré-concebidos, em crenças ou em vieses cognitivos, as decisões saem de bate-pronto e não necessariamente, ou os julgamentos saem para tomar uma decisão, eu tomo baseado em determinados conceitos que não necessariamente são os corretos. Não necessariamente são os melhores, ou os mais adequados. Nem sequer são os reais, os verdadeiros. Então, isso é complicado. Querem ver um exemplo? Um taco de beisebol e uma bola que custa R$ 1,10. O taco custa R$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola, Silvia? O taco custa R$ 1 a mais que a bola? Isso. Quanto custa a bola? 10? 10 centavos, né? Quanto custa a bola, Flávia? Me parece. Meu vasto conhecimento de estatística, 10, 0,10. Tá, então. Pois é, pensando com o sistema 1, 10 centavos. Pois é, tá errado. Vamos lá. Se a gente pensar Sempre aqui... fui péssimo em matemática, então Não, eu sabia que estava errado. não, mas é o normal. Se eu penso, eu bato o olho e falo, puxa vida, é R$ 1 a mais, puta, é R$ 1 o taco e 10 centavos a bola. Não é. Se é R$ 1 a mais, a bola custa 5 centavos. Porque o taco tem que custar R$ 1,05 para ele ser R$ 1 a mais. Concorda? Assim, se a bola custa 5 centavos e o taco tem que custar R$ 1,05, porque aí ele custa R$ 1 a mais que a bola. Mas não necessariamente 5 centavos, né, Márcio? R$ 1,01 a mais já seria a mais. Não, Buguei agora, Márcio, vai não. ter que dar aula de Porque assim, matemática. se ele fosse R$ 1, a bola custaria 9 centavos. E aí ele não ia custar R$ 1 a mais que a bola. Agora eu buguei mesmo. Ó, vamos lá, vamos lá. A Vamos ideia junto, Karen. vamos lá. Se eu tenho uma bola que custa 5 centavos e o taco custa R$ 1,05, quanto que o taco custa a mais que a bola? R$ 1, certo? É esse o objetivo. Porque se a bola custa 10 e o taco 1, o taco custa 90 centavos a mais que a bola, não R$ 1. Eu disse aqui que o taco custa R$ 1 a mais que a bola. Percebe que eu tenho que pensar e fazer conta? Eu tenho que usar o sistema 2. Porque com o sistema 1, sai normalmente errado. Esse é um exemplo. Querem ver só? Ó, se eu mostro uma cesta e uma trave e escrevo isso, o que você preenche aqui? Bola. Colocar Ah, e se eu mostrar isso aqui, colocar a mesma coisa, eu coloco O. Então, dependendo do que eu te mostrar, eu posso te conduzir a... A gente está muito drivado por vieses cognitivos, por crenças, por vivências, por experiência. Então, a gente pensa, a gente crê, ou a gente acha que a gente toma decisões racionais, mas a maior parte do tempo, não, senhor. Tá? Eu quero falar sobre 3 vieses, tem muitos mais. Eu quero falar 3 porque são importantes aqui porque a gente vai trazer depois, tá? Um viés chamado efeito manada, um viés chamado ilusão da maioria e um viés da confirmação. Esses 3 vieses. O efeito manada é aquele viés que faz com que as pessoas mudem o comportamento delas para
ser aceita, ela segue a maioria. Se eu chego num lugar e está todo mundo, e tem muitos experimentos, na internet aqui tem uns vídeos divertidos, que pessoas chegam num consultório, numa sala de espera de um consultório, e tem alguém sentado virado para um lado, ele começa a sentar para o mesmo lado, todo mundo senta para o mesmo lado, mesmo que não faça sentido, você está virado para a parede, e aqui tem paisagem bonita, ou então, as pessoas repetem comportamentos e seguem porque, cara, como eu não sei, eu sigo aqui a maioria. Se está todo mundo entrando nessa fila, eu entro. Está todo mundo fazendo isso, eu faço. Esse é o caminho. Esse inclusive, essa tendência é porque a maioria das pessoas precisam da confirmação da maioria, de ser aceito no grupo, né? A gente é um animal de grupo. O que acontece é que isso é perigoso quando faz com que as pessoas mudem de ideia, de opinião e sigam a maioria, mesmo contrariando os seus valores. E aí não. Ser Maria vai com as outras, como diria na época no meu colégio, é feio não ter opinião própria, não ter. Mas, tudo bem. Agora, a partir do momento que você faz isso, contrariando os seus valores, você está no grupo errado. Você está com a turma errada. Você está seguindo pessoas erradas. Você tá convivendo com pessoas que não deveriam conviver. Sabe aquela história? Aquela pessoa, aquele menino, aquela menina que era do bem e começou a andar com pessoas mau caráter, aí pega alguém, vai e bate alguém. Ah, eu não queria, mas para ser aceito no grupo, eu fiz também. Porra, você está indo contra os teus princípios e os teus valores, não faça. Você não deveria fazer nunca. Mas se está indo contra os teus princípios e valores, jamais. Isso acontece muito, tá? Aqui é um ponto muito importante, essa ilusão da maioria, e aí, Silvia, você vai ver o perigo das redes sociais, o que está trazendo redes sociais, tá? A ilusão da maioria é um paradoxo matemático, tá? De novo, desculpa, sou nerd, então tem algumas coisas aqui de matemática, mas que são importantes. Esse é um paradoxo matemático que diz que opiniões minoritárias podem ser vistas como majoritárias por um grupo e até pela maioria das pessoas. Ou seja, a opinião minoritária de um grupo pode se tornar a opinião majoritária da maioria das pessoas em determinadas situações. E como isso acontece? Existe uma coisa, desculpa, opa, quer ver só? Imaginem que vocês morem em Nova York, tá? Não está mal. Por um tempo, que é uma cidade dura para se morar, mas precisa ter muito dinheiro para se morar bem. Mas é uma cidade fantástica. Moro em Nova York. Nova York, então, esse é um caso real que eu vou contar, tá? Uma pessoa morava em Nova York, que organizava festas na sua casa, no seu apartamento, trazia os amigos, e aí o que acontecia? Tinha que comprar bebidas, cervejas, bebidas alcoólicas e também, obviamente, bebidas sem álcool, porque tinha gente que não bebia. E aí, nos Estados Unidos, Nova York, fácil é uma coca. Só que, muitos de vocês devem saber, Nova York tem uma comunidade judaica muito grande. E os judeus ortodoxos, aqueles que seguem realmente o Torá, ao pé da letra, eles só consomem alimentos chamado kosher. O alimento chamado kosher tem uma série de regras. Tem algum judeu no grupo? Ou que conhece a comunidade judaica, a cultura judaica? É, 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 então, judeu ortodoxo só consome alimentos chamado kosher. O alimento kosher se é proteína animal, eles têm que saber como foi abatido esse animal, tem todo um, um, um procedimento que eles exigem, né? Tanto é que, por exemplo, muitos judeus vêm para o Brasil, visitam os frigoríficos, os matadouros, para
confirmar exatamente como está sendo feito. Primeiro eles ensinam como tem que ser feito para poder comprarem a carne, então tem uma exigência aí. E não misturam leite com outros proteínas, tem uma série de regras, tá? E a Coca-Cola, uma fórmula secreta, tem ali alguns elementos da composição da Coca, mas provavelmente não tenha todos, mesmo que a FDA seja gente, e não se sabe se a Coca-Cola é kosher. Não dá para saber, porque eu não sei a fórmula. Então, o que acontece? Não dava para comprar Coca. Tinha que comprar Coca e tinha que comprar um outro refrigerante ou uma outra bebida sem álcool kosher, que não é tão fácil de achar, dependendo da região que você está. Aqui em São Paulo você tem que ir em lojas específicas e tal, não, você não acha. Nova York você até acha mais. O que acontece? Os donos de supermercados, de loja, começaram a reportar para o vendedor da Coca-Cola, dizendo, olha, tem muita gente aqui perguntando sobre bebidas kosher. A pessoa vem, quer levar Coca, mas e pergunta se é kosher, eu não sei se é, você sabe se é. E os vendedores levaram para os supervisores regionais, para os gerentes, para os diretores, chegou o presidente da toda poderosa Coca-Cola e falaram, eita, isso pode impedir que as pessoas comprem o nosso produto em Nova York. Nova York é um centro importante do país, isso pode se alastrar. Em outros lugares que tem comunidade judaica, começaram a fazer pesquisa em outras comunidades, em outros estados americanos que tinha também judeus, viram que a situação era a mesma. E detalhe, a população judaica de Nova York é 0,3%. Minoria. Mas isso chegou aos ouvidos da diretoria da Coca-Cola. E sabe o que a Coca-Cola fez? Lançou uma Coca-Cola kosher, que é representada por essa tampinha amarela. Então, quem for para os Estados Unidos ou em algum lugar do mundo que ver uma Coca-Cola com uma tampinha amarela já sabe que é kosher, é apta para para os judeus, para eles respeitam os princípios da kosher e do Torá. Essa ilusão da maioria, então que a opinião minoritária pode se converter. Quer ver como funciona nas redes sociais? Já adianto, as redes sociais utilizam isso. Uma coisa chamada teorema de grafos. Vocês já ouviram falar do teorema de grafos? Não, eu fico feliz de saber que vocês são normais, porque a não ser que tenha estudado matemática, física, ou alguma engenharia, dificilmente você vai ver. Mas olha só o que as redes sociais fazem. Vamos imaginar, não imaginar. Aqui neste grupo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas. Isso é uma rede social com 14 pessoas, tá? 3 pessoas pensam que o azul é a cor mais bonita. Portanto, tenho 11 pessoas que pensam que o branco é mais bonito. Ok? Tá bom. Veja bem. Olha só que interessante. Azul, tenho 3 pessoas. E branco, 11. Se a gente olhar essas pessoas, estas conexões, aqui eu coloquei o número de conexões. Essa pessoa tem 2 conexões na rede. Essa pessoa tem 2, essa pessoa tem 4 conexões, essa pessoa tem 7. A opinião das pessoas vai continuar a mesma, tá? Mas vamos pegar as 3 pessoas com mais conexões. Essa aqui tem 7, essa aqui tem 8 e essa aqui tem 9. Imagine que elas pensam que o azul é a cor mais bonita. E elas falam que o azul, que a importância do azul, fala sobre ao ter 9 conexões, esta pessoa aqui que tem 2, as 2 conexões que ela tem, veja aqui, fala que o azul é a cor mais bonita. O que você acha que vai acontecer daqui umas semanas? Ela vai falar, a maioria das pessoas pensam que o azul é mais bonito, deve ser.
Portanto, vou começar a olhar o azul com os outros olhos. Vou experimentar uma roupa azul, ver como fica. E vou comprar o azul. E daqui a um tempo ela está achando que o azul é bonito. E esta pessoa que tem duas conexões também, coincidentemente, duas pessoas que ela tem, pensam que o azul é a cor mais bonita. E essa, a mesma coisa. E essa que tem 4, das 4 pessoas que ela tem conexão, 3 pensam que o azul é mais bonito. 1 é branco. Puxa vida, a maioria pensa, será que eu sou do contra? Será que eu estou errado? E isso, podemos chamar essas 3 pessoas aqui, que são as que mais conexões têm na rede, de influenciadores. Então, os influencers das redes sociais falam alguma coisa, como eles têm muitas conexões, e aí eu, no meu mundinho, vejo que a maioria das pessoas que estão à minha volta, ou assim eu penso, que as minhas conexões, se a maioria pensa que uma cor é mais bonita, que um produto é melhor, que um partido político é melhor, que um candidato é melhor, que uma música da moda que todo mundo está ouvindo, puxa, sou eu que estou contra, estou errado. Esse estudo foi feito, posso mandar, eu sinto que está em inglês, porque a maioria dos estudos científicos estão em inglês, então, quem tiver interesse, foi feito um estudo que mostrou a ilusão da maioria em redes sociais e como fazem. Por isso que as marcas procuram os influenciadores para divulgar os produtos. Porque quando você entra na tua internet, você vê todo mundo das suas conexões usando aquilo e fala, puxa, isso deve ser maravilhoso, vou comprar. A maioria das pessoas, esse estudo que foi feito, baseado nessa ilusão da maioria, a maioria das pessoas, depois de uma semana e no máximo 3, mudaram de opinião e começaram a seguir a opinião desses influencers. Loucura, né? Mas é o que acontece. Por isso, hoje os influencers, pessoas que têm muitas conexões, têm um poder enorme. Se usasse para o bem, seria legal, né? Mas nem sempre. Mudaram. As pessoas mudaram de opinião nesse estudo. É assustador. Então, isso é matemática e isso é utilizado pelas redes sociais. Conteúdo que me interessa divulgar e propagar, que me interessa, ou dos meus anunciantes, que me interessa divulgar, e eu coloco no feed das pessoas que têm maior número de conexões, que têm mais engajamento, mais pessoas veem, e isso se multiplica e se viraliza. Ô, Márcio, eu Oi. não sei se Flávia pode nos ajudar, mas eu acho que isso cai também naquela regra do condicionamento, né, Flávia? Do RH, que se fala bastante. Ou eu tô errada, meu Deus. Devo estar errada também. Deixa eu puxar aqui, deve estar lá na. Não, Estou tentando fazer as conexões aqui. mas veja que loucura, tá? Bem, tem um terceiro viés, que é o viés da confirmação, que nós temos, Peter Watson, que é um cientista britânico, é um psicólogo, e ele definiu esse viés de confirmação, que é a tendência natural que a mente humana tem de buscar ou interpretar informações, dados, estatísticas, opiniões que sejam consistentes com suas crenças. Então, tudo que valida aquilo que eu acredito, cara, tem um olho clínico, eu acho, eu encontro, e o que não valida, eu duvido, eu acho que não tem tanto valor, eu omito, eu sou desonesto comigo mesmo, para não reconhecer que o que eu penso pode não estar certo. Isso acontece muito, tá? Então, esses vieses cognitivos costumam estar muito associados e muito próximos do sistema 1.
do Kahneman. Então, bate pronto, pá, vai ali. Warren Buffett diz que o ser humano é especialista em interpretar informações de forma a manter intactas suas convicções e conclusões anteriores. É difícil reconhecer que a gente não está certo. E também, ainda no viés da confirmação, tem esse livro, que é A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobel, do Dobelli. Esse cara, né, o italiano, e ele tem esse livro, A Arte de Pensar Claramente, ele traz 52 erros ou desvios cognitivos sistemáticos que o nosso cérebro comete. E ele fala uma coisa aqui que é curiosa e eu quis trazer justamente para começar a exercitar o pensamento crítico, que a gente vai ver como se livrar dessas armadilhas. Ele fala, ó, muitas decisões, carreira, cônjuge, investimentos, acontecem em nível subconsciente. Uma fração de segundo depois, construímos uma razão para que tenhamos a sensação de que foi uma escolha consciente. Tá? Aí ele fala também, tem um pedaço do livro que ele fala que é interessante, que pensar é cansar-se. Realmente, o sistema 2 exige muita energia, consome muita energia. Então, se o potencial dano é pequeno, não esprema o cérebro, use a intuição, pois os erros não vão causar um desastre permanente. Você vai ver Eu melhor. estou atrapalhando. Às vezes eu uso a seguinte expressão, né? Pensar dói. É, Eu é, acho que dói mesmo, né? No dói, em trabalho. muitos casos Dói. dói. É, Tá? Então, o que ele está dizendo, puxa, se o dano é pequeno, vai no sistema 1 e se der errado, tudo bem, não vai. Tá, mas como a gente sabe que o dano é pequeno? É um conselho perigoso. Eu coloquei para respeitar o autor, mas é ousado, como diria minha filha. Então, ó, se você tiver que tomar uma decisão séria fora do círculo de competência, seu círculo de competência, né, use o lento e difícil pensamento racional. Para todo o resto, de carta branca e intuição. Esses são alguns dos conselhos que ele dá, mas esse é um livro interessante. Ele coloca aqui, fala sobre 52 armadilhas, erros ou desvios cognitivos que a gente tem, sistemáticos na hora de pensar e tomar decisão. Esse aqui é um livro mais pesado, esse aqui tem 700 e poucas páginas, tá? Desculpa, bati no... do Jordan Peterson, Mapas do Significado. Ele fala sobre crenças, como elas são construídas, as crenças sociais e como isso molda a sociedade e como isso molda a forma de pensar de muita gente, tá? Então ele tem uma parte do livro que é densa, é dura, com os gráficos e tal, mas tem uma parte muito interessante falando sobre crenças, tá? E a importância que isso tem na formação, nas culturas dos povos e tal, e isso, essa é uma delas, né? A gente já viu, a voz do povo é a voz de Deus. Ah, se está todo mundo falando, e a gente acabou de ver aqui que não necessariamente está todo mundo falando, às vezes são as minhas conexões. E aí eu volto em relação àquele teorema de grafos, que é importante a gente sair da bolha, porque às vezes a gente está num grupo de pessoas que tem o mesmo, muitas vezes, padrão social que o nosso, o mesmo nível cultural ou parecido, ou tem um bom nível cultural, ou pensam mais ou menos parecido sobre determinados pontos, têm os mesmos valores, então eu estou na minha bolha, portanto, eu valido constantemente os meus pensamentos, minhas críticas, minhas ideias, porque está todo mundo na mesma vibe. A gente viu, e eu não quero falar de política partidária, mas na última eleição presidencial, como as pessoas diziam, "Pá, não pode ser o resultado da eleição esse, porque com todo mundo que eu falo, fala outra coisa, diferente do resultado. Então, com todo mundo você fala, você está na tua bolha, pensa igual a você e tal. É importante também falar fora da sua bolha. Não necessariamente a gente está rodeado
das pessoas que questionam, ou a gente mesmo não questiona as coisas. Então, aqui tem um ponto importante, tá? Pensamento crítico implica em ser o mais imparcial, honesto e profundo em sua análise, coisa que não é simples, não é fácil. Ser coerente, ficou desse lado aqui, vocês na gravação não vão ver, eu vou mudar, acho. Ser coerente entre suas conclusões e seus valores. Então, quando eu falo aqui ser coerente, é aquela história do efeito manada. Aceitar a opinião do grupo é democrático. Mudar a minha opinião em função da opinião dos outros, talvez não seja legal, mas se fizer sentido e tiver embasamento, ok. Agora, aceitar ou mudar a minha opinião, mesmo que vá contra os meus princípios e valores só para pertencer ao grupo, erro gravíssimo. Ter firmeza e convicção em seus argumentos. E ter clareza para comunicar seu posicionamento. E por último, estar aberto a analisar novos fatos quando surjam e reavaliar sua posição. Esse é um ponto fundamental, estar aberto a analisar novos fatos. Eu penso tal coisa, eu tenho essa convicção, eu tenho isso visto. Sabe aquela pessoa, eu tenho medo daquelas pessoas que falam, não, isso eu já fiz 50 vezes, eu já vi isso, eu já vi esse filme, portanto eu sei o que vai acontecer, eu já sei como resolver, que sabe tudo, que tem muita certeza. Eu tenho medo de pessoas que têm muita certeza. E eu já tive em algum momento muitas certezas, e estudando um pouco, falei, meu Deus, fora certezas, tá? Estar aberto sempre a novos fatos, mesmo quando eu tenho convicção da minha posição, eu sempre tenho que estar aberto a que, num futuro, isso mude, que venha outra pessoa e me mostre outro lado. E tudo bem. Ter a humildade intelectual de aceitar isso. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui do Adam Grant, Pense de Novo. O Adam Grant é um autor que eu gosto bastante, e ele diz que, logo no primeiro capítulo, ele já solta que existem 3 modos de agir, nas pessoas. São os pregadores, que é aquele que proclama as crenças como verdades absolutas e que busca converter todo mundo, em todos os aspectos. Tem os procuradores, que é aquele que defende as crenças dele a qualquer custo, de qualquer forma. Ele não tenta convencer ninguém, mas ele defende a posição dele de qualquer maneira. E tem os políticos, que mudam as crenças de acordo com o interesse, para agradar, para ganhar, né, a aprovação dos outros, como tinha um conhecido que era vendedor e ele brincava muito, que ele falou: "Pô, na minha empresa tem vendedores", ele falando de futebol, ele gostava muito de futebol, e discutia futebol com os clientes e tal, ele falou: "Tem vendedor na minha empresa que chegava num cliente novo, me perguntava: "Ô, que time você torce?" Falei: "Pô, que time você quer que eu torça?", né, para poder vender, vamos tá valendo. E essa brincadeira é muito disso, essas pessoas com esse modo de agir político, é capaz de mudar a as crenças para poder, conseguir a aprovação. O autor, o Adam Grant, ele nos convida a ter um modo de agir de cientista. Ele fala: "Nem pregador, nem procurador e nem político, cientista". Por quê? Porque o cientista não se importa, não interessa para ele, não é importante estar certo. É importante encontrar a verdade. Conceitualmente, um cientista busca a verdade, não busca estar certo. Se ele busca estar certo, ele está refém do ego e perdeu a essência da ciência. Então, o cara busca a verdade, ele busca encontrar a solução, ele busca encontrar a verdade e tem a capacidade de desaprender. Portanto, se alguém me mostra algo que eu não sabia, ou que me parece mais coerente, que me parece mais adequado, eu reconheço que eu não sabia e aprendo novo, desaprendo o velho e aprendo novo.
tenho humildade intelectual, tenho curiosidade, um sentido de ser curioso, pergunta, questiona, tá? Então, ele diz que é importante ter esse modo de pensar. Então, por isso que ele fala, pense de novo, a gente tem que repensar a forma que a gente faz as coisas, a gente tem que repensar a, a forma que a gente trabalha, estuda, se comunica, repensar como a gente resolve problemas, repensar tudo o tempo todo, porque senão, se eu achar que eu já sei e que tá tudo certo, assim, resolver o problema do aquecimento global. Cara, eu tenho que repensar a forma de fazer as coisas, tenho que repensar a forma de consumir, eu tenho que repensar tudo, porque se eu continuar pensando da mesma forma que nos trouxe até aqui, a gente não vai resolver o problema. Esse é o conceito principal e ele mostra ali algumas técnicas no livro, então é bem interessante. E desde o ponto de vista organizacional, o que ele propõe é que existem 2 tipos de cultura, a de aprendizagem e a do desempenho. A do desempenho é muito mais forte. Uma empresa orientada a desempenho, orientada a performance, a resultados e só o que interessa é o resultado. O Adam Grant propõe que essa cultura do desempenho não seja nem a única nem a principal e que a gente tem que dar entrada à cultura organizacional de aprendizagem, onde a gente questiona o status quo. Então, a gente pode e deve questionar as coisas como a gente faz. Aquela história de, por que você faz isso? Porque sempre foi assim? Pô, não, fazia sentido lá atrás, faz agora. Isso traz inovação, e uma das coisas que ele fala é que para ter uma cultura de aprendizagem, a gente tem que criar um ambiente, e a gente vai falar isso no, 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 na aula de diversidade, equidade e inclusão. A diversidade, equidade e inclusão é uma forma de instaurar a aprendizagem, mas na aula que a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar desde o ponto de vista da tecno-humanização, e não necessariamente é o que se pratica no mercado, vocês vão ver a diferença. É importante instaurar um ambiente de cultura do erro, não existe aprendizagem, não existe inovação, não existe transformação sem erro. Tem que estar controlado, tem que ser mitigado, não pode ser qualquer erro, mas tem que ter cultura do erro. Então, ele dá várias dicas para implantar a cultura de aprendizagem. Agora, eu queria fazer uma pergunta a vocês, na verdade, 3, né? Será que a tomada de decisão na empresa de vocês está baseada no pensamento crítico, né? Ou devagar, no pensamento do sistema 2? Ou a tomada de decisão na empresa de vocês, em muitos casos, está baseada no sistema 1, é assim, rapidão, sem validar ou sem exercer pensamento crítico? E veja, eu não estou dizendo aqui que as decisões são tomadas rápidas, assim, a gente analisa, tal, mas estão aplicando pensamento rápido ou devagar? O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Márcio, acho que tem um mix aí, falando por mim. Eu acho que Aham, tem algumas áreas ou algumas tomadas de decisão que, até por se basear nos viés ou no conhecimento que se tem, ou como foi numa experiência passada, acaba que entra mais no automático. E tem outras áreas que não, até pelo próprio desconhecimento, acaba sendo devagar. demandado a pensar Não, muito e eu mais. acho que esse é o modelo mesmo, tá? Não dá para tudo que a gente for decidir, a gente reunir o clérigo, reunir todo mundo aqui, sentar e discutir, sabe? A gente tem que ter agilidade, tem que ter autonomia, então tem coisas que tem que ser pensamento rápido, tem coisas que pensamento devagar. Agora, um ponto mais importante, será que a gente está aplicando o pensamento rápido e o pensamento devagar nas tarefas ou nas decisões adequadas? Esse é o mais complicado. Segunda pergunta, será que a cultura da sua empresa é de aprendizagem ou de desempenho? Pensem aí, tá?
se é mais forte a de aprendizagem ou mais forte a de desempenho. Não quero expor ninguém, precisa responder, mas pensem sobre. E a terceira, será que a tomada de decisão tem usado pensamento crítico? E o que eu quero dizer com pensamento crítico aqui? Por exemplo, uma empresa que tem forte governança, a gente vai falar em detalhes na aula de ESG. Governança. Governança é importante, certo? É fundamental ter governança, compliance na empresa. Governança é suficiente? A empresa está salva aí, Não. coberta? Já não digo desde o ponto de vista financeiro, desde o ponto de vista comercial, porque outra coisa, mas assim, desde o ponto de vista legal, jurídico, regulatório, processual, tendo governança e compliance, está tudo ok? Na minha visão, não, né, Márcio? Pois é. Mas quantas empresas vocês conhecem que batem no peito e dizem, olha, aqui é tudo certinho, porque a gente tem uma forte governança e uma forte compliance e tal. E é legal ter, é importante ter. Governança é importante, mas não é suficiente. Já aviso, na aula de ESG a gente vai falar, governança não garante ética. Você sabe que, aproveitando só o gancho, que eu te falei que eu tô aqui no IT Fórum, né, na Bahia, Uhum. um dos temas que a gente tem batido, assim, falado bastante, hoje foi um dia bem, bem bacana, é sobre essa questão de, além de tudo isso, tem que ter a intencionalidade, né? Porque você acaba tendo uma série de normas políticas, governança e tudo, mas se não existir a predisposição, a intenção, o É. olhar, não adianta, é só um bando de processo que está ali, E mas assim, vamos lá. A Petrobras, 3 ou 4 anos antes do escândalo do Petrolão, ganhou um prêmio de governança corporativa da revista Exame. E falar que tem governança não é suficiente. Então, quando eu me refiro a pensamento crítico, as empresas se guiam muito pelas melhores práticas do mercado. As melhores práticas do mercado são melhores práticas para quem? Isso é pensamento crítico, é começar a questionar isso e começar a ver se a melhor prática de tal coisa serve para minha empresa ou não, se é suficiente ou não, como eu tenho que complementar isso, porque só assumir que as melhores práticas são as adequadas e eu fiz, como eu já tenho melhores práticas no mercado, se der errado a culpa não é minha, foi a McKinsey que falou, foi a não, cara, não, sabe? Autorresponsabilidade. Então, quantas empresas fazem esse questionamento? Não são muitas, tá? A gente está encaminhando para o final e eu quero já mostrar isso aqui, como que a gente trabalha, tá? Aqui, o modelo de pensamento crítico para a gente, para a tecnomanização, é o seguinte, a gente recebe uma ideia inicial, uma premissa, a gente questiona, independente de qual seja a fonte, independentemente de qual seja o meio, se questiona, princípio de descrença. Ó, pera lá, deixa eu entender isso aqui. Vou colocar aqui no meio para não ficar atrapalhando. A gente pesquisa sobre. Então, a gente pesquisa sobre esse assunto. E aí, obviamente, Wikipedia não é a fonte mais confiável. Então, tem que procurar a fonte confiável. Mesmo olhando Wikipedia, a Wikipedia serve, às vezes, para direcionar para outras fontes mais confiáveis. Mas fontes confiáveis. E depois que eu confio ou pesquiso em várias fontes, eu valido aquilo, ordeno, filtro, confronto, valido essas informações. Eu enriqueço, esse conceito de enriquecer aqui é alinhar com os meus valores pessoais. Por muito que a melhor prática do mercado diga que eu tenho que fazer alguma coisa, se vai contra os meus valores e os meus princípios, não faço. Se minhas crenças, se minha
diz que eu devo fazer, não faço. Ah, mas todo mundo faz. É assim que o mercado atua. É assim. Não interessa, tá? E aí eu não estou falando de não cumprir a lei, a gente tem que cumprir. É a premissa básica. Eu estou dizendo de ética, não é? E aí eu construo a minha ideia própria. Detalhe aqui, quando eu pesquiso várias fontes de informação, de preferência fontes, e é bonito, inclusive, contraditórias ou fontes. Aqui eu mostrei alguns livros que vão para uma linha, outros para outra. Aquele livro, esse livro aqui, A Arte de Pensar Claramente, ele recomenda fortemente usar o sistema 1 na maioria dos casos. Eu não sei se é a melhor forma ou não, talvez sim, mas tem que ver um lado, ver outro, falar com pessoas que pensam. Eu tenho, por definição, já há um tempo, quando eu estou lendo sobre um assunto, eu leio 2, 3, 4 livros sobre um assunto, eu sempre procuro 1, 2, 3 que estão alinhados com a minha forma de pensar e 1 ou 2 que não estão. Quando eu leio sobre política, eu leio sobre sistemas políticos que não estão alinhados com a minha forma de pensar. Eu acho que é importante a gente, porque se eu só olho e só vejo aquilo que valida as minhas crenças, eu vou cair na armadilha de achar que o que eu vejo, o que eu sei, o que o meu grupinho, a minha bolha pensa é o correto e a verdade absoluta, e não necessariamente. Tenho que estar aberto a que existam outras coisas. Então, baseado nisso aqui, vamos ter uma atividade. Eu vou pedir para vocês escreverem um texto, cara, um texto de 1 página e meia, 1 página, entre 1 página e 2. Não precisa uma monografia e não precisa de 2 parágrafos, também não dá. Então, aí 1 página e meia, como referência, tá? Aqui está, 5.000 caracteres, com espaço incluído, mas não precisa se fixar nisso. Página e meia, 2, tá bom? Aqui tem 8 temas. Quem está presente na aula, quem tem a prioridade de escolher, vai escrever sobre esse assunto, mas escrever aplicando o pensamento crítico. A gente vai dar um guiazinho, tá? De como aplicar o pensamento crítico na escrita. Por quê? Estudos científicos demonstram que uma das formas de aprender bem ou de exercitar pensamento crítico é escrever. Por isso a gente vai escrever. Escolham, e aí eu quero um de cada. Então, podem escolher. Ó, o primeiro tema é só o resultado interessa. Não somos pagos pelo nosso trabalho, nos pagam pelo resultado de nosso trabalho. Quero que alguém escreva sobre isso. Alguém que escreva sobre melhoria contínua versus inovação. Se tem diferença, se não tem, quais são, por quê, e o pensamento crítico em relação a isso. Vamos questionar algumas coisas. Empresa ágil e o darwinismo corporativo que a gente viu nas aulas anteriores. Governança corporativa e melhores práticas. ESG, construindo um mundo melhor. Que isso dizem das práticas ESG, né? A teoria diz que é para se construir um mundo melhor. Constrói mesmo? Ajuda? Não. Diversidade, cuidado e inclusão. Quero que escrevam sobre. Alguém escreveu sobre isso e aplica o pensamento crítico. Capitalismo consciente e empresa humanizada. Então, e agora não se preocupe, não é para quinta que vem. A boa notícia é que é para entregar daqui a 1 mês. Para escrever 1 página e meia em 1 mês. Quem falar que, eu não consigo, ponto negativo. Né? Porra, você não conseguiu escrever 1 página. Sim, dá para escrever no voo e tal, mas obviamente é brincadeira, porque aqui, ó, para escrever essa página e meia, o que a gente faz? Seguindo aquele conceitinho ali que a gente usa de ver várias fontes, questionar, tal, ó, colocar aqui, ó, 6 páginas aqui, passos para escrever esse texto. Recomendações, isso aqui não é regra, tá? Recomendações. Escrever o título em forma de pergunta ajuda a questionar o assunto e encarar uma pesquisa em busca de
uma resposta e não tentando justificar uma afirmação. Então, essa é uma recomendação que ajuda a aplicar pensamento crítico. Documente-se, leia, 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 e depois leia. Crie uma lista de livros, artigos e vídeos e tal. Não precisa ler 10 livros, nem 2, nem 3. Se vocês leram, assim, em resumo, é que eu coloco. A Wikipédia pode ser um bom caminho, não pelo conteúdo, mas porque não é confiável, mas pode indicar outras fontes e bibliografias para completar. Tome notas, não grife somente. Escreva com suas próprias palavras o seu entendimento. Então, pega ali. Se eu assistir um vídeo no YouTube, resenha de livros ou coisas assim e tal, tomando nota, escreva com a sua própria palavra, de forma que você pouco a pouco vai se apropriando do conhecimento e reforça a assimilação do mesmo. Crie o esboço do seu texto com frases curtas ou bullets, tá? Tópicos, pim, 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 que resume as ideias do seu texto. Assim você consegue visualizar os conceitos, estruturar o artigo. Aí, escreva o seu texto, tá? Já tem aqui os bullets, os tópicos, aí você começa a escrever, né? E amplia esse esboço. Mantém frase curta para desenvolver as ideias, depois você pega esse rascunho, edita e aí reduz as frases de forma que fica compreensível. Então, você fazendo isso e colocar numa sequência lógica, você acaba naturalmente aplicando pensamento crítico usando aquele gráfico anterior e essa técnica aqui para escrever uma página e meia sobre algum desses assuntos. Agora, eu quero que vocês já viram isso aqui, que vocês me digam quem vai escrever qual. Vocês têm que escolher para não chegar no dia ter repetidos e tal. O primeiro que fala de resultado, que só o resultado interessa e que todo o resto aqui é balela. Quem que gostaria de escrever sobre isso? Tem alguém? Posso escrever, Márcio. Vanessa. Ó, melhoria contínua versus inovação. Eu. Karen. Porque você riu, cara, que eu tava cabeça baixa aqui no meio. O Túlio levantou a mão junto Eita, comigo. eita, Túlio. Querem tirar no para o ímpar ou não? Vamos. Pode deixar ela. Empresa ágil, darwinismo corporativo. Alguém? Bom, como não tem 8 pessoas aqui, não precisa ser exatamente na sequência. Se ninguém quiser essa, passa e vai ficar para quem não está. Quem não veio, né, vai cair no colo. Qual você quer, Túlio? Capitalismo Túlio. consciente. Capitalismo consciente. Beleza. Túlio. Vai lá. Flávia? Uma crise aqui. Tem um assunto que está me irritando. Seria um movimento para tentar criar menos resistência a ele. Mas eu vou pelo conforto. Vou diversidade, equidade e inclusão. Quer dizer, dentre eles é o mais confortável. Sim. Silvia? Empresa humanizada. Ô, Mônica? Alguém escolheu o capitalismo consciente? Sim, o Túlio. Túlio, né? Faltou qual? Faltou a empresa ágil, darwinismo corporativo, governança corporativa, melhores práticas, ESG, construindo um mundo melhor. Pode ser SG. Boa. E aí, ó, saibam que vai acontecer. Vocês me mandam por WhatsApp, no privado, e-mail e tal, eu vou ler o texto de todos, com muito amor e carinho, e
vou fazer algumas considerações ali e a gente vai, e aí eu vou compartilhar alguns pontos, chamando atenção lá no workshop, lá no presencial, e a gente vai discutir em cima deles, porque a gente já vai ter mais coisas do conceito, e depois lá a gente vai ver a metodologia da tecnomanização e tal, tá? Então a gente preciso disso aí para dia 22, daqui um mês, beleza? De vez em quando o Felipe vai dar um ping lá no grupo dizendo, oh, não esquece do texto, porque como está longe, de vez em quando ele vai mandar um friendly reminder para vocês. Tá bom. Tem mais alguém aqui? Não, o Gustavo ele teve que sair agora, né? Gustavo tá por aí não, né? Acabei de voltar. Ah, pô, para você sobrou, a gente escrever um texto, depois você vai assistir o pedacinho que você perdeu, mas você tem dois temas que sobrou, porque todo mundo já pegou o resto, que você vai Quais sobraram? empresa ágil e darwinismo corporativo, que a gente falou Tá, darwinismo corporativo numa aula anterior, e o outro é o governança corporativa e melhores práticas. tá. Qual dos dois você quer escrever? Uma página e O meia aí, 3, o 3, empresa ágil da Vinícius Corporativo. beleza. Tá, aí depois você vê aí qual é o conceito, ou senão depois Uhum. eu te falo. Beleza. Fechado. Então, aqui, bom, aqui é a metodologia que a gente já passou. Tem outras recomendações aqui, ó. Previsivelmente irracional, vocês estão vendo aí. Esse livro tem esse aqui, Pensamento Crítico de A a Z. É engraçado porque o de A a Z é porque ele fala sobre falácias, sobre correlação, confusão, equívoco e tal, de uma coisa desse tipo em cada letra do alfabeto. Tem interessante aqui. Como Pensar e Viver Melhor, também é do Rufo Dobelli, tá? Esse livro aqui, O Pensamento Crítico, a Lógica da Argumentação, ele está muito baseado em como você expõe os teus pontos de vista para porque e não desde o ponto de vista de persuasão. Como você expõe para persuadir as pessoas. Não, não é esse o enfoque. O foco do livro é se você prepara e argumenta adequadamente o teu ponto de vista, para você preparar e argumentar adequadamente, você, em teoria, deve executar o pensamento crítico antes para poder preparar isso corretamente. Então, ele fala sobre isso e tem esse aqui do Maturana, que é a árvore do conhecimento, que ele fala sobre as bases biológicas da compreensão humana e como a gente entende e interpreta as coisas, e aí tem uma relação com o pensamento crítico. Então, tem aqui uma lista de livros para quem quer. Tem outros dois livros que eu não coloquei aqui, que esse aqui, que é A Arte de Pensar, que é interessante, mas. E esse aqui eu estou lendo agora para uma aula, um curso online que eu estou preparando, O Mundo que Não Pensa. Este livro é bem interessante porque está muito associado, Silvia, a redes sociais e a jovens, tem esse, e tem o outro que é A Fábrica de Idiotas, que do Michel Demurger, que é um francês muito bom, neurocientista, que depois eu posso te mandar, porque você que tem filhos pequenos aí em idade de começar a conhecer o mundo das redes sociais e como isso tem impactado. Bom, beleza? Dúvidas, questionamentos, xingamentos, insultos? Não? Beleza? Não. Então, vocês viram o impacto que tem seguir a corrente, seguir a manada sem
parar realmente para pensar se o que estão me contando me convém, se faz sentido para mim, para a empresa. Não importa se é a BCG, se é a McKinsey ou se é o... Não importa. Validem e tal, e pensem por vocês mesmos, porque o tempo todo a gente está caindo em falácias e em vieses cognitivos, em crenças. E mesmo que a gente tenha um certo nível cultural e tenha conhecimento, embasamento, corremos o risco de ficar refém, seja do ego, que a gente vai falar semana que vem, ou seja de, puxa vida, a pessoa que falou, eu confio tanto, isso é o que eu tenho que fazer, ele fez, deu certo, é o que eu tenho que fazer. Não. A empresa de vocês merecem mais, vocês merecem mais. A gente tem que exercer o pensamento crítico. E para finalizar essa aula, eu só tenho uma coisa a dizer. Por favor, não acreditem em nada do que eu falei hoje, Primeira lição do pensamento crítico. né? É isso aí. Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado e até quinta que vem Obrigada. para falarmos Valeu. sobre ego. Coisinha básica. Boa. Básico. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tá, gente? Tchau.